Vamos, meus caros! Vamos falar do sólido geométrico talvez mais belo. Vamos falar da nossa querida esfera. Esfera. O lugar geométrico de todos os pontos equidistantes de um ponto chamado centro. Então vamos imaginar uma esfera, certo? Aqui estaria a nossa esfera e lá está o centro da nossa esfera. Esfera essa que tem um raio R, vou chamar de Rzão. Para que a gente consiga falar alguma coisa sobre essa esfera, além de defini-la como o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes desse ponto chamado centro, certo? O nosso querido centro. C de centro. R de raio. Para que a gente possa falar melhor sobre a nossa esfera, seria importante a gente poder pegar essa esfera e fatiar ela em algum lugar. Se eu pegar essa esfera e fatiar ela em algum lugar, o que eu perceberia é que nesse local onde eu fatiei, vai aparecer um círculo e esse círculo vai ter um raio Rzinho. Dependendo da distância entre o centro e o ponto onde eu fiz esse corte, dependendo dessa distância, eu posso chamar de D, posso chamar de H, de altura onde eu fiz o corte, certo? Eu posso calcular o valor do raio R dessa seção que acabou aparecendo nessa esfera. Para que eu faça isso, eu poderia desenhar o meu raio nessa posição, ó, né? Porque o raio ele vai ser igual em qualquer ponto que eu desenhar. Como existe, né, um ângulo de 90 graus entre o raio dessa seção transversal, que é um círculo, certo? A distância D do centro que eu fiz o corte e o raio R sendo a hipotenusa deste triângulo retângulo, mais uma vez o Pitágoras é bem-vindo. Rzão ao quadrado é igual a Rzinho ao quadrado mais Dzinho ao quadrado dele, Pitágoras. Às vezes eles pedem pra gente para calcular a área dessa seção transversal onde a esfera foi cortada. Se eu precisar calcular a área dessa seção, vou chamar área da seção, eu faria π Rzinho ao quadrado. Eu sei que se essa distância D fosse zero, aí a área seria π Rzão ao quadrado. Concordam comigo? É isso aí. Muito bom. Mas o que eu acho realmente brilhante seria se nós pudéssemos calcular o volume dessa esfera. Se nós pudéssemos calcular o volume dessa esfera, seria bastante importante para a gente poder resolver várias questões sobre sólidos geométricos. E uma maneira de a gente fazer isso é usando um princípio chamado princípio de Cavalieri. Pensem comigo, se eu tivesse feito um prisma qualquer, certo? Eu poderia muito bem pegar esse prisma e tirar pequenas fatias desse prisma, fatiar esse prisma, certo? Em pequenas fatias. Vocês devem concordar comigo que se eu fatiar esse prisma em pequenas fatias, mesmo que eu desorganize essas fatias, coloque uma mais para um lado, outra mais para o outro, ao calcular o volume desse prisma fatiado, o volume dele não teria sido alterado. O fato de eu poder pegar um sólido geométrico, cortar ele em várias pequenas fatias, alterar a posição dessas fatias, a distribuição, a ordem delas, e isso não alteraria o volume do meu sólido geométrico. Isso é o que é o chamado princípio de Cavalieri. Nós devemos fazer uma aula específica para esse princípio que ele merece. Foi desta maneira, pensando em fatiar essa esfera de diversas formas, que surgiu a ideia de calcular o volume dela através do princípio de Cavalieri. Vamos fatiar essa esfera de diversas maneiras. Cada fatia teria uma área π Rzinho ao quadrado, onde o Rzinho poderia ser calculado daquela maneira, por Pitágoras.
Se eu pudesse pegar essas fatias bem fininhas da esfera e reorganizá-las numa forma de uma figura geométrica que eu já conheça, né, que seja mais fácil calcular o volume, eu poderia então desvendar qual é o volume de uma esfera sem tanto sofrimento. Olhem que interessante esta ideia. Vocês devem já ter visto uma ampulheta, certo? Uma ampulheta que parecem dois cones, certo? Um de cabeça para baixo em relação ao outro. Isso é uma figura geométrica famosa que a gente chama de clepsidra. Clepsidra. Imaginem vocês, certo? Uma clepsidra onde eu tenha esse sujeito aqui valendo R e a altura desse meu cone também valendo R. A altura desse meu cone também valendo R. Se eu fosse fazer um corte nessa minha clepsidra a uma certa altura desse centro, a uma certa distância desse centro, eu acabaria achando uma circunferência, né, nesse ponto onde eu fiz o corte com um raio Rzinho. Dependendo da distância D em que eu fizer o corte, certo? Vai aparecer uma seção transversal que é uma circunferência de raio Rzinho. Olhem que interessante. Se eu for escrever uma fórmula matemática para calcular a área dessa seção transversal de uma esfera cortada a uma distância D do seu centro, eu poderia escrever o seguinte, ver se vocês concordam comigo. Se eu fosse isolar o Rzinho ao quadrado nesse Pitágoras, ficaria que Rzinho ao quadrado é o Rzão ao quadrado menos o Dzinho ao quadrado. Substituindo o Rzinho por Rzão ao quadrado menos Dzinho ao quadrado, eu acabo escrevendo uma expressão que me permite calcular a área de uma seção transversal que foi gerada por um corte a uma distância D do centro da esfera. Se eu fosse calcular a área para nossa clepsidra, ou clepsidra, não sei se é clepsidra, a pronúncia me pegaram, acho que é clepsidra, sempre falei dessa forma. Bom, eu poderia escrever que esta área é igual a πrzinho ao quadrado, eu poderia escrever isso. Eu poderia também, já que essa altura aqui é R e o raio da nossa base aqui cônica também é R, como R e R, eu poderia fazer por semelhança de triângulo, ver se vocês concordam comigo, R e R, Rzinho e Dzinho, esse tamanho aqui e esse tamanho aqui. Por semelhança de triângulos, eu poderia dizer que Rzinho está para Dzinho, assim como Rzão está para Rzão. Então, R e D são iguais. Certo? Portanto, eu poderia dizer que esta área, né, é πrzinho ao quadrado ou πdzinho ao quadrado, dá no mesmo. πdzinho ao quadrado. Só que, para que eu pudesse aplicar o princípio de Cavalieri, quando eu fizer o corte na minha figura, no meu sólido geométrico, fatiar o meu sólido geométrico e distribuir as fatias num novo padrão, para que o volume não seja alterado, a área dessas fatias não pode se alterar só porque eu distribuí elas. E a área da minha esfera fatiada, né, a área da seção transversal, não é a mesma área da minha clepsidra. Então não me ajuda isso. Mas olha que criativos são os geômetras de milênios atrás. E se eu quisesse calcular a área da seção transversal, não da clepsidra, mas sim da anticlepsidra. O que seria essa anticlepsidra? Seria pegar um cilindro de altura 2R
R e R, 2R, e retirar deste cilindro a clepsidra. Portanto, o que restou foi a anticlepsidra. Como que eu poderia calcular, caso fatiássemos essa anticlepsidra a uma certa distância D do seu centro? Como poderíamos calcular a área desse anel que restaria, certo? Ao cortarmos uma anticlepsidra a uma distância D de seu centro? Observem que a área da seção transversal da anticlepsidra seria a área da seção transversal do cilindro, πr ao quadrado, menos a área da seção transversal da clepsidra, que foi retirada, que é π dzinho ao quadrado. E, portanto, se eu colocar o π em evidência, eu percebo que a área da seção transversal da anticlepsidra é exatamente a área da seção transversal de uma esfera. Ha! Quer dizer que se eu pegar uma esfera e fatiar infinitas fatias bem fininhas, redistribuindo as fatias bem da ponta eu coloco no centro, e vou redistribuindo, eu poderia formar uma anticlepsidra, certo? Claro que eu teria que retirar o miolo, né? Fazer um furo ali no meio da esfera para isso ficar válido. Portanto, significa que se eu calcular o volume da anticlepsidra, eu terei o volume da esfera. Como que eu calcularei o volume da anticlepsidra? Eu pegarei o volume do cilindro, e o volume do cilindro nós já sabemos, é a área da base, que seria πr ao quadrado, vezes a altura, que é 2r, certo? A área da base vezes a altura, volume do cilindro. E vou subtrair dois cones de altura r, certo? Como é que é o volume do cone? Nós vimos que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro equivalente. Só que cuidado que esses cones têm altura r, hein? São dois cones que eu tenho que subtrair. Dois cones, volume de um cone, área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, que é só r, dividido por 3, por se tratar de um cone. Portanto, ficamos com 2πr ao cubo menos 2/3 de πr ao cubo. Vocês que manjam de fração, podem trocar o 2 por 6/3. E 6/3 menos 2/3 dá o famoso 4/3 de πr ao cubo. Jezebel! Essa dedução é muito linda! A ideia da clepsidra e da anticlepsidra, através do princípio de Cavalieri, nos permite deduzir o volume de uma esfera. Que tesão! Certo, meus caros? Claro que o aluno, para poder assistir essa aula e não ficar magoado, ele deve ter uma bela bagagem. Beleza? Então não só apresentamos a esfera, como já mostramos o volume de uma esfera. E aqui eu vou fazer as avessas. Vou terminar dizendo que a área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Mas não provei ainda. Vamos provar numa próxima ocasião. Se o aluno entendeu o Pitágoras para achar a área da seção transversal de uma esfera, certo? Se ele conseguiu nos acompanhar nessa dedução linda do volume de uma esfera e ainda lembrar que a área da superfície esférica é 4πr ao quadrado, dificilmente as esferas nos trarão dor de cabeça. Beleza, pessoal? Volume da esfera, área da superfície esférica, e ainda aprendemos a fatiar esferas. Valeu!